E mesmo que neste início de ano não consigamos explicar ao Falar Global a existência de vida em Marte, podemos, pelo menos, aqui no auditório do Pavilhão do Conhecimento, aprofundar o tema e perguntar a Pedro Lima o que é que se passa com esta descoberta do composto orgânico que acabámos de ver na peça. É de facto importante? Bom, importante o que se passa, normalmente é melhor perguntarmos à NASA, que eles saberão sempre, se calhar até mais do que aquilo que divulgam, o que é natural. A importância é fundamental porque estas missões, um dos objetivos que têm é exatamente detectar a presença passada, ou presente até, de vida, alguma forma de vida extraterrestre. Mas este composto orgânico pode demonstrar o facto de já ter existido vida em Marte? A informação que temos, e que é exclusivamente fornecida pela NASA, é que encontraram alguma água na composição do solo que retiraram, encontraram alguma água, muito pouca, portanto, eles próprios até tinham cuidado de dizer que a amostra não está úmida, portanto, não é isso que acontece, e que, aí talvez até mais importante, que ao fazerem algumas experiências com os espectrómetros que têm a bordo do Curiosity, do rover, que, com o aquecimento daquela amostra, que houve uma formação de um composto de cloro e de carbono. Acontece que o carbono é, obviamente, também um dos componentes que significam a existência de vida, com muitos outros, o azoto, o oxigênio, o enxofre, o próprio o cloro pode estar presente não por causa da vida, mas pode combinar com alguns destes. E no caso do carbono, realmente o seu aparecimento é relevante. Agora, a questão é que eles não sabem, é sempre complicado saber, se está lá por contaminação, que já foi, junto nos depósitos do Curiosity da Terra, apesar de todo o cuidado, obviamente isto não é feito sem haver esse cuidado, mas pode acontecer, e há sempre essa incerteza, ou se é de origem marciana. E mesmo sendo de origem marciana, pode não ser de origem orgânica. Portanto, todas estas questões são ainda dúvidas que estão na comunidade científica. Falou há pouco no Curiosity, de facto, estamos a falar do veículo mais sofisticado até hoje construído, deve ser qualquer coisa de extraordinário, que nos traz todas estas informações neste momento. É um facto. Os rovers, já agora um detalhe, tem um bocado a ver com a formação profissional de trabalhar em robótica, os rovers da NASA, aliás, os rovers planetários em geral, normalmente não são, digamos, do ponto de vista da sua inteligência, da sua autonomia, exatamente o último grito tecnológico na área da robótica. De propósito, não porque a NASA não seja capaz de os fazer, mas porque há um jogo entre a capacidade e a confiança, a fiabilidade, já ter sido muito experimentado nos laboratórios fora dele. Portanto, normalmente eles estão a desenvolver gerações de rovers ainda mais evoluídos do que aqueles que utilizam nas explorações planetárias. O que acontece, e isto é o caso do Curiosity, o que acontece é que, além disso, depois há toda uma tecnologia, até para o poder manter vivo naquele ambiente difícil, com temperaturas extremas, com problemas de pó que sujam os painéis solares, tudo isso. É necessário, de facto, uma tecnologia, essa sim já bastante avançada, e depois há toda a instrumentação científica, em que, de facto, é uma panóplia fantástica que ele leva a bordo, para além da navegação. Instrumentação científica que refere deu-nos, de facto, este composto orgânico, que agora tem que ser demonstrado se é ou não de origem marciana. Será o passo que falta para que o homem, a humanidade, possa dar um salto até ao planeta vermelho? Acha que poderá vir a ser execuível? Bom, essa questão, eu acho que se prende, obviamente, com isso, poderia ser uma grande ajuda, porque se alguma vez detectarmos presença de vida noutro planeta, com certeza que é uma notícia fantástica para toda a humanidade, com consequências até mais ou menos imprevisíveis, e com certeza que imediatamente, mesmo que seja vida microbiana ou que seja vida passada, pode de facto aumentar o interesse dos Estados capazes de financiar esse tipo de explorações por uma exploração humana. Mas o problema vai mais além disso, não é? O problema é bem mais complexo do que isso. Os custos, as dificuldades, a duração, mesmo numa situação destas, colocam obstáculos. Estamos a falar de muitos meses e de uma viagem Estamos a falar, como sempre, varia muito conforme quem, no fundo, dá a ideia de como deveria ser a missão, mas estamos a falar, pelo menos, a viagem de ida e volta entre 1 e 2 anos, portanto, metade para cada lado. E a ser possível, mesmo acautelando os custos que referiu, parece-lhe sustentável no futuro, a confirmarem-se todas estas premissas, que num futuro mais ou menos longínquo o homem possa de facto viver em Marte? Acha que poderá vir a ser verosímil? É evidente que nesta matéria da ciência e da tecnologia... Aqui é difícil, não é? Um bocado especulatório, um bocado exploratório. Mas parece-lhe verosímil à luz daquilo que sabemos hoje? Há ideias interessantes, visionárias, que não são só... Já vem um pouco do domínio da ficção científica no passado, mas que alguns cientistas hoje em dia põem como plausíveis, ou pelo menos tentam explorá-las nessa direção.
as ideias da chamada terraformação, não é? De criar uma atmosfera mais densa, de aumentar a temperatura, a injeção de metano na atmosfera para criar o efeito de estufa, neste caso positivo, não é? Porque na Terra é um problema, mas criar um aquecimento global em Marte para que derreta tudo o que existe na forma de gelo e a água que existe em forma de gelo e possa existir água, que seria uma condição fundamental para a vida. Não parece, de facto, completamente inexecuível, não é? Mas há muitas incertezas. E por isso é que eu digo que é um pouco especulatório. Eu acredito, até porque no fundo essa tem sido um pouco a evolução, poderá demorar muito tempo, mas em Marte ou noutro sítio, mais tarde ou mais cedo, nós temos que encontrar uma saída. Devemos encontrar novos mundos para o mundo. Ficar, não é? E isso provavelmente acontecerá. O papel, e vamos ficar com ela, certamente. O papel da tecnologia, pois é evidente que aqui tem o estatuto principal, é determinante para tudo isto. A robótica, aliás, a área onde o Pedro Lima se movimenta no seu dia-a-dia, tem aqui um papel crucial. Em que traços gerais pode deixar aqui ao nosso auditório o papel que a robótica desempenha em missões desta natureza? Eu acho que, se levarmos em conta, pelo menos hoje em dia, os custos envolvidos, os riscos envolvidos para a presença humana, nós estamos a falar da Lua, estamos a falar, no caso de Marte, algo que fica muito mais longe, leva muito mais tempo, tem muito mais aspectos difíceis de resolver. Os robôs funcionam realmente como uma extensão nossa e nós, quando vemos o que o Curiosity hoje nos transmite, é quase como se estivéssemos lá, não é? E, portanto, de facto, com um custo e um risco infinitamente menor. Eu percebo o outro aspecto emocional, percebo que é interessante, claro, mas acho que os robôs, com toda a tecnologia que está envolvida, podem ter esse papel. E os robôs ainda estão a servir hoje em dia, as pessoas normalmente não veem tanto esse lado, os robôs têm dois aspectos na exploração espacial e planetária em particular, é que tem o aspecto da missão científica e dos instrumentos científicos que transportam a bordo, que é com certeza fundamental, mas a própria tecnologia que eles utilizam ajuda a desenvolver tecnologia na Terra e ajuda a desenvolver tecnologia dos próprios robôs, que permite pensar ou permite verificar se é possível ou não no futuro termos missões tripuladas, porque é necessário fazer testes com a tecnologia que garantam a segurança, a fiabilidade da missão, que de outra forma não sabemos. Pedro Lima falou-nos, e bem, sobre a caracterização deste programa, que é um programa da NASA, mas também a ESA, a Agência Espacial Europeia, tem programas que têm também por objetivo estudar e aprofundar o seu conhecimento sobre o planeta vermelho, sobre Marte. Como é que os europeus estão nesta matéria? Aliás, o Pedro Lima teve já uma ligação direta ao programa da Agência Espacial Europeia como ex-delegado. Exato, o programa de exploração, que de facto está sobretudo focado em Marte, embora também na Lua e na Estação Espacial Internacional, mas está de facto, como eu dizia, muito focado na exploração de Marte. Há programas que estão já há alguns anos, até antes de eu ser delegado, já lá estavam, e eu estive durante 3 anos nesse papel, acabei há pouco tempo, que é a missão ExoMars, que de vez em quando, e por causa das crises cíclicas, e em particular desta atual, fica em risco, mas que representa um investimento grande a nível europeu e que neste momento, inicialmente esteve para ser em conjunto com a NASA, depois também houve problemas com os investimentos, sobretudo nos Estados Unidos, mas também na Europa. Neste momento, em princípio, será feito com a Rússia e tudo aponta para que se vai realizar em 2016 uma missão, outra em 2018, e as duas juntas são o programa ExoMars. E na segunda irá, mais uma vez, um rover que seria a chegar e a acontecer, a tudo correr bem, o primeiro rover europeu. Se pudesse vaticinar um desejo para este ano 2013, que agora começa nesta matéria, o que é que gostaria que fosse revelado ao público em geral e à comunidade científica? Do ponto de vista da exploração de Marte. Bom, a descoberta de vida seria com certeza, mesmo no passado, não é? Seria com certeza uma notícia fantástica. Portanto, se vamos pôr no campo dos grandes desejos, eu diria que essa. É uma hipótese que vamos deixar em aberto. Pedro Lima, bom 2013, muito obrigado por ter participado no Falar Global. Não sabemos se no futuro próximo faremos ou não este ou outro Falar Global do Planeta Vermelho, mas pelo menos fica a esperança que essa vida em Marte poderá um dia vir a existir.